Fala solador, Charles Barros aqui. Sun Jin-woo e seus amigos partiram em uma missão de Rank D a fim de coletar algumas riquezas, e ao completarem a missão, eles perceberam uma segunda masmorra, de nível muito mais alto, dentro da que eles já tinham acabado de completar. E então, todos calcularam os riscos e viram que não tinha problema nenhum em verificar, e se o bicho pegasse mesmo, bastaria eles voltarem correndo. Só que ao entrarem no segundo covil, meu amigo, eles descobriram que aquilo podia ser de Rank S, ou até mais alto. Só que aí já era tarde demais, porque não existia mais a opção de fugir, e um a um, os colegas de Sun Jin-woo foram sendo massacrados por estátuas gigantes que conseguiam se mover livremente dentro daquela masmorra. Jin-woo até tenta salvar um ou dois gatos pingados, analisando a situação e tentando seguir as regras daquele jogo, mas as suas ações se tornam completamente inúteis quando a estátua de Deus, a maior de todas as estátuas ali, começa a lançar os seus raios ômega em qualquer um que sequer coçar o nariz. Não demorou muito e o caçador mais fraco descobriu que todos ali iriam cair caso ele não se sacrificasse como tributo para aquela estátua, de acordo com os mandamentos daquele templo, e assim aconteceu. Jin-woo foi para o centro do altar de sacrifício, enquanto pedia para que os seus colegas saíssem. Alguns até mesmo se anteciparam, fugindo do lugar na primeira oportunidade. Só que com a perna machucada, o Jin-woo não tinha mais esperanças de se salvar, e ele percebeu, mais cedo do que todo mundo, que aquele era o seu fim. Não tinha o que fazer. Só que mal sabia ele que tudo isso fazia parte do plano macabro de alguém, e que ali o sistema seria implantado. Mas que plano era esse? E o que era o sistema? O sistema. 3 dias depois da raid, Sun Jin-woo acorda vivo e bem no hospital, como se nada tivesse acontecido. Só que aconteceu, exatamente como eu narrei aqui. Não era um pesadelo, mas sim um plano de alguém maior, alguém com poderes além desse mundo. Só que para falar desse plano, primeiro eu preciso te explicar sobre a maior recompensa que o Sun Jin-woo ganhou ao se sacrificar por todos: acesso total ao chamado sistema. Como sabemos, milhares de pessoas no mundo de solo leveling ganharam a dádiva de se tornarem caçador, despertando habilidades únicas, e assim elas foram classificadas de acordo com seu rank, que vai desde o mais forte, o rank S, até o mais fraco, o rank E. E o único porém é que eles não poderiam evoluir, a não ser que recebessem um segundo despertar, uma coisa extremamente rara que fazia com que essa pessoa, que já tinha os poderes de um caçador, pulasse de nível, se tornando ainda mais forte. Só que o lance do Sun Jin-woo era uma coisa completamente diferente, pois não era um despertar como dos outros caçadores. Ele basicamente tinha sido escolhido para se tornar o jogador dentro de um jogo, e a partir daí, o sistema, que seria o responsável pela sua evolução, lhe dando tarefas e recompensas de acordo com cada fase pré-determinada. É por isso que durante toda a obra, os caçadores ficam tentando descobrir se o Jin-woo é um Healer, um mago, ou se é de classe S ou de nível nacional. Mas a verdade é que ele não se encaixa em nenhum desses perfis, já que a sua evolução não tem limites. Só que de longe, o maior objetivo do sistema era manter o jogador vivo, até que ele finalizasse o jogo e cumprisse o seu propósito. É por isso que nenhum desafio de fora do sistema parece uma ameaça real à vida do Jin-woo. E mesmo quando ele passa por um pouquinho de sufoco, o sistema vai lá e dá a ele uma opção de cura, ou mostra convenientemente alguma super arma que estava esquecida em seu inventário. E qual é o objetivo final do sistema com isso? Tornar Sun Jin-woo o mais forte do que qualquer outro caçador vivo na Terra. Tornar ele uma casca resistente o bastante para se tornar o receptáculo perfeito. Acho que você já está entendendo onde eu quero chegar. Se a motivação do Jin-woo no começo dessa história era o dinheiro, depois da chegada do sistema, ele embarcou numa corrida frenética para avançar no jogo e descobrir quem estava por trás de tudo isso. Alguém tinha construído o sistema, mas quem? Essa era a pergunta que fervia na cabeça do Jin-woo. E o dia de ter todas essas respostas finalmente chegou, porque ele estava prestes a conhecer o arquiteto, a primeira peça desse quebra-cabeça. Muito tempo depois de se tornar um caçador que superou qualquer classe S e passa da fase 100 no ranking do sistema, o Sun Jin-woo recebe do sistema uma recompensa em forma de chave. Acontece que essa chave dava acesso direto àquela mesma masmorra onde tudo começou, o templo de Kartenon. No covil, ele é recebido pela estátua mais importante dali, que por incrível que pareça, não era a estátua de Deus, mas sim aquela estátua pequena que segurava os mandamentos, e aquele era o arquiteto, a chave do plano todo. O arquiteto fala que para descobrir a verdade, o Jin-woo teria que vencer não só todas aquelas estátuas do seu passado, como teria que passar por ele também. Assim, ele saberia que o caçador mais forte tinha superado o sistema. Jin-woo até tenta invocar suas sombras para lutar, só que o arquiteto bloqueia elas, para que ele não dependa de ninguém e lute por si só. Depois disso, o arquiteto manda todas as estátuas para cima do caçador. Jin-woo até consegue lutar contra elas, invocando suas adagas, mas é aí que a maior estátua de todas se levanta. E de novo, o protagonista estava na frente da estátua de Deus, que outra vez sorria de forma macabra para ele. E é aí que o caldo engrossa.
A estátua gigante logo lança seus raios ômega, mas o Jin-Woo consegue se livrar deles usando algumas estátuas menores como escudo. O interessante é que o caçador confessa que mesmo que ele tenha chegado no nível 100, nem mesmo ele sairia ileso se fosse atingido por aqueles raios, e é por isso que ele corre para ter uma luta mano a mano contra a estátua de Deus. Depois de uma batalha feroz entre os dois, o Jin-Woo supera seus limites e consegue finalmente derrubar a estátua de Deus, exigindo que o arquiteto lhe revelasse toda a verdade. Porém, o teste não tinha acabado ainda, e ele teria que vencer o vilão em uma luta mano a mano. E detalhe, em apenas 10 minutos, senão o seu coração pararia, e ele nunca mais saberia da verdade. Enquanto o arquiteto fala, as telas do sistema vão repetindo tudo que ele diz, o que mostra que de alguma forma, o arquiteto era o próprio narrador do sistema. Sun Jin-Woo versus arquiteto. Sun Jin-Woo aceita o desafio e encara o arquiteto. Afinal, ele não tinha escolha, só que o vilão acerta ele com um golpe brutal, mandando ele para longe. Enquanto luta, a estátua vai se revelando e parece estar se divertindo até com o fato de existir um humano que conseguia peitar ela. Em um momento da luta, o Jin-Woo pergunta quem iria responder suas perguntas caso o arquiteto fosse derrotado, o que é uma pergunta válida. É aí que a estátua diz que as respostas já estão definidas pelo sistema, e mesmo que ele morresse, elas seriam reveladas de qualquer forma. E isso faz com que o Jin-Woo se solte bem mais na luta. Com o tempo se esgotando, o Jin-Woo percebe sua força aumentando e nota que o sistema continua fazendo ele evoluir, mesmo enquanto troca golpes contra o arquiteto, e a virada de jogo começa a acontecer. O vilão fica abismado com o fato de que o Jin-Woo, mesmo não tendo sido escolhido por ele, conseguiu evoluir tanto, pois aquilo não era normal. Só que o caçador não liga pro papo furado e continua atacando, chegando a ferir o vilão. O arquiteto até tenta usar suas estátuas para se defender, mas é inútil frente à habilidade e autoridade do monarca, que chega no nível máximo durante essa luta. Não demora muito e o arquiteto perde a luta, revelando que todas as respostas que o caçador queria estavam dentro do próprio Jin-Woo esse tempo todo. É então que o arquiteto pergunta se Sun Jin-Woo, a casca escolhida pelo Monarca das Sombras, desejava mesmo descobrir sobre todo o plano que trouxe ele até aqui. Jin-Woo aceita, e algumas memórias selecionadas são desbloqueadas. Com isso, Sun Jin-Woo estava prestes a descobrir que o arquiteto era só mais uma peça naquele quebra-cabeça, porque o verdadeiro mentor de tudo era um dos 9 monarcas da criação, o Monarca das Sombras. Sun Jin-Woo é levado há milênios atrás para um campo de batalha, onde os clãs de todos os monstros lutavam contra inimigos alados. Pouco a pouco, o caçador viu os monstros caírem e serem dizimados pelos soldados dos chamados governantes, até que Ashborn, o Monarca das Sombras, apareceu e invocou a sombra de cada monstro derrotado naquele cenário. Com isso, houve uma virada na batalha, porque mesmo que as sombras fossem derrotadas, elas sempre voltavam, já que o Monarca das Sombras estava regenerando elas sem parar, com a sua mana gigantesca. O problema é que o poder de Ashborn era temido até mesmo entre os 9 monarcas, e 2 deles, Rakan, o Monarca das Presas e Rei das Feras, e Baran, o Monarca das Chamas Brancas e Rei Demônio, fizeram um plano para derrotá-lo, enquanto ele estava distraído e cansado da batalha. Eles então atacam com seus 2 exércitos, mas Ashborn já estava forte demais e dizima quase todos. Vendo que ia pro saco, o Rakan abandona Baran e foge, deixando o parceiro ferido nas mãos de Ashborn, que pergunta por que eles tinham traído ele, mas sem querer entregar que os dois estavam recebendo ordens de cima, o Baran faz só uma piada com Ashborn, sendo destruído logo depois. Nesse momento, vemos um vislumbre do Coração Negro, dentro do Monarca das Sombras, só que vamos ignorar isso por enquanto, porque explicar sobre o Coração Negro estenderia demais esse vídeo. Já comenta aí embaixo se você quer que eu traga outro vídeo falando sobre a grande guerra dos monarcas contra os governantes e o que é esse Coração Negro, o plano do arquiteto. Enquanto a mente de Jin-Woo estava presa no passado, um grupo de caçadores da guilda Hunters entrava na masmorra para tentar resgatar Sun Jin-Woo, incluindo a caçadora de Rank S e interesse amoroso dele, a Cha-Ha-Yen. E é aí que a gente entende que nem mesmo os caçadores de Rank S podiam lutar contra a estátua de Deus. E sem perder tempo, o arquiteto já manda ela e outras estátuas contra os caçadores, até para evitar que eles cheguem até o Sun Jin-Woo. Desesperado e vendo que eles não tinham chance contra aquelas aberrações, o vice-líder da Hunters percebe que o único jeito deles saírem vivos dali seria acordando o Sun Jin-Woo do seu estado de sonho, e então ele chama Cha-Ha-Yen para acordar o protagonista, enquanto ele luta contra a estátua de Deus. Só que o arquiteto começa a assolar ela, dizendo que não ia permitir que ninguém interferisse no retorno do rei. É aí que algo inesperado acontece, e um dos soldados do Jin-Woo sai da sombra da caçadora, o que deixa o arquiteto em choque, perguntando o que ela significava para o receptáculo do rei. Acontece que pouco tempo depois de dominar a habilidade de invocação das sombras, o Sun Jin-Woo começou a colocar seus soldados nas sombras de outras pessoas, tanto para espionar elas quanto para protegê-las. E é claro que a Cha-Ha-Yen tinha uma também. Cha, eu vou começar a chamar assim porque o nome dela dá um nó na língua, responde que ela era uma amiga do Jin-Woo, que estava ali para salvar ele. É aí que o arquiteto fala que vai permitir que a garota observe tudo, e também o grande renascer do Monarca das Sombras, e que tirando ela, ele iria acabar com todos ali em um segundo. Só que na mesma hora, quem aparece do nada, dando o maior socão no arquiteto? Ele mesmo, o nosso querido Sun Jin-Woo. Isso não faz parte do plano. Jin-Woo derruba o arquiteto no chão,
E o vilão fica sem entender como o caçador tinha conseguido voltar com a sua consciência intacta, mesmo depois de receber o coração negro. É aí que o protagonista analisa que o coração negro deveria trazer de volta a alma do monarca das sombras, e ele que habitaria naquele corpo. Mas por algum motivo desconhecido, isso não acontece. E Jin-Woo ainda ganha mais um upgrade de poder do próprio coração negro, que dobra o seu HP instantaneamente. Desesperado, o arquiteto ativa todas as estátuas e apela, dizendo que se ele morrer, o sistema inteiro irá sumir. Só que o Sun Jin-Woo diz que já pensou nisso, e por muito tempo, enquanto evoluía, e ele chegou na conclusão que o sistema e seus poderes não sumiriam só pela ausência de quem construiu o jogo, pois o sistema foi apenas um caminho para o fim. E uma vez chegando nesse fim, a destruição do caminho não reverteria tudo que ele já conquistou. Sem falar que o plano do Sun Jin-Woo sempre foi superar as expectativas do sistema, por isso ele saía que nem louco atrás de desafios e completava as tarefas acima do que era pedido, tudo para se tornar muito mais forte do que era esperado. Em outras palavras, Jin-Woo zerou o jogo e hackeou o sistema, se tornando ele mesmo o seu próprio administrador. E pela reação do arquiteto, isso não fazia parte do plano, tanto que ele, minutos antes de ser destruído, ainda avisa o Sun Jin-Woo que foi traído pelo monarca das sombras, mas que isso não ia ficar assim, porque os outros monarcas iriam vir atrás dele. Sun Jin-Woo então usa o acerto garantido e o acerto crítico em todas as suas adagas e despedaça o vilão, que mesmo depois disso ainda consegue falar ao caçador uma última profecia, que quando os pilares de fogo que sustentam os céus estiverem erguidos, a morte irá bater na sua porta, de arrepiar até os cabelos da mão. Parecia que tudo tinha acabado, só que isso era só o começo. Muita coisa ainda precisava ser respondida, mas por hora o nosso querido Sun Jin-Woo estava satisfeito. Na saída da dungeon, Woo Jin-Chul, o braço direito do diretor da Associação das Guildas da Coreia do Sul, ainda revela que eles tiveram 20 baixas de caçadores de elite naquela brincadeira, e que isso tudo foi culpa dele mesmo, por chamar a Guilda Hunters só para ajudar alguém que não precisava de ajuda. Só que Sun Jin-Woo revela algo chocante, que ele não teria vencido sem a ajuda deles, ou seja, aquela sombra que ele implantou na Cha fez toda a diferença, porque além de permitir que os outros caçadores entrassem na masmorra selada, ela ainda foi capaz de trazer a mente do Jin-Woo de volta daquele estado de sonho. Só que tem mais uma coisa que precisa ser respondida, o que é a estátua de Deus. A estátua de Deus é apenas mais uma das criações do arquiteto, assim como um clone do Baran, que foi colocado como chefe do Castelo dos Demônios. Acontece que acima dos governantes e dos monarcas existe um Deus Supremo que criou todo o universo, que por sua falta de ação em tentar acabar com a guerra, foi traído pelos soldados alados, a ponto de ganhar uma lança mortal em cada buraco que tinha. A estátua de Deus é apenas uma casca desse Deus Supremo, que emula alguns de seus muitos poderes, e foi criada tanto para que o arquiteto se protegesse dos governantes, quanto para que ele cumprisse a missão de encontrar um receptáculo digno para o grande monarca das sombras, com quem ele tinha feito uma parceria em troca da imortalidade. Apesar de seus sorrisos macabros, ela não possui a consciência de Deus e apenas faz a vontade de seu mestre, no caso, o próprio arquiteto. O que o coitado não sabia é que ele mesmo estava sendo usado pelo monarca das sombras, desde que se tornou aliado dele, e que Ashborn arquitetou tudo isso para entregar os seus poderes ao caçador mais fraco do mundo. É por esse motivo também que o Sun Jin-Woo consegue fechar o covil duplo mais perigoso de solo leveling, por causa da vontade do monarca das sombras, que não queria ser trazido de volta, só queria achar alguém com a mesma bondade e determinação que ele tinha, e essa tarefa ele cumpriu achando Jin-Woo. Curtiu o vídeo? Então compartilhe ele com todo mundo que gosta de solo leveling. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e até a próxima. Valeu!